O Salmo 105 é um salmo que nos convida a contar, a fazer conhecidas as maravilhas que nós temos recebido de Deus. Você tem divulgado, falado para as pessoas que você conhece tudo aquilo que Deus já fez pela sua vida? Se você ainda não fez isso, se tem alguma coisa que você recebeu de Deus e que foi muito boa e que você não compartilhou com as pessoas, o Salmo 105 convida-nos a fazer isso. E ele também nos fala para nós nos alegrarmos em Deus, para nós buscarmos a Ele sempre e para nós lembrarmos das coisas que Ele tem realizado na nossa vida. Porque quando nós lembramos das coisas que Deus fez, nós somos incentivados a sentir alegria. Nós somos incentivados a continuar buscando a Ele. Nós somos incentivados, quando lembramos, a louvar mais a Deus e a contar mais aquilo que nós temos recebido dele. Então, o Salmo 105 fala justamente sobre isso. Veja, ele fala assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. 2. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Versículo 3: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. 4. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. 6. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. 7. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. 8. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou, até milhares de gerações. 9. Do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. 10. O qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. 11. Dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. 12. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. 13. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. 14. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: 15. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. 16. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. 17. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José. 18. Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. 19. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Versículo 20. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. 21. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. 22. Para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Veja que ele está falando aqui sobre o que Deus fez no passado com o povo de Israel e o que Deus fez com José. José foi vendido como escravo para o Egito, até que chegou o tempo da sua palavra, o Senhor o provou. E então o Senhor mandou o rei soltar José, até que José se tornou governador de toda a terra do Egito. Versículo 23. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. 24. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. 25. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. 26. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. 27. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. 28. Mandou as trevas que a escurecessem e elas não foram rebeldes à sua palavra. 29. Converteu as suas águas em sangue
e assim fez morrer os peixes. 30. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. 31. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. 32. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. 33. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. 34. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. 35. E comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. 36. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. 37. Mais a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. 38. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. 39. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. 40. Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. 41. Abriu a penha e dela brotaram águas, que correram pelos lugares como um rio. 42. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. 43. E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. 44. E deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos. 45. Para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Nós vemos, portanto, que o Salmo 105, nós não sabemos quem foi o autor desse salmo. O texto massorético, a Bíblia original, não menciona quem foi que escreveu este salmo. Mas este salmo nos fala basicamente que nós devemos louvar ao Senhor e contar as maravilhas que nós recebemos dele. Que nós devemos nos gloriar, ou seja, nós devemos nos alegrar em Deus, porque Deus realiza obras muito grandes na nossa vida. E nós devemos buscá-lo, porque ele é o verdadeiro Deus, e lembrar de tudo que ele fez. Nós vemos que quem escreveu o Salmo 105 fez questão de contar toda a história do povo de Israel, desde a história de Abraão, passando pela história de Isaac, passando pela história de Jacó, passando por José, contando que ele foi vendido como escravo, e de tudo o que Deus fez na vida deles, tendo prometido, quando Abraão era apenas um homem e ele peregrinava nas terras de Canaã, Deus prometeu para ele: esta terra que você está peregrinando, eu te darei para a sua posteridade, para a sua geração. E o salmista vai contando toda a história dos primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, de Gênesis, do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós sabemos, pela leitura dos livros de Êxodo, Números e de Levítico, que durante o tempo em que o povo estava no Egito, Deus lançou 10 pragas sobre o povo do Egito. A praga das moscas, das rãs, dos piolhos. A última praga foi a morte dos primogênitos. E o salmista aqui, ele fala das 10 pragas que atacaram o Egito. Fala que Deus levantou Moisés e Arão para conduzir o povo pelo deserto. Fala que Deus abriu as águas do mar. Fala que Deus esteve com eles durante o deserto, quando durante o dia vinha uma nuvem que os protegia do calor do sol. Durante a noite vinha uma coluna de fogo que trazia luz e calor para eles. Fala que eles receberam carne e pão, o maná, que vinha do céu no deserto. Fala que eles receberam também a proteção de Deus, até eles entrarem na terra de Canaã, na terra que Deus prometeu que daria para eles. Então, é como se o salmista estivesse dizendo: nós temos muitos motivos para glorificar a Deus, e quando ele conta todas as histórias nos detalhes, ele está dizendo assim: contem os testemunhos de vocês nos detalhes. Lembrem-se com bastante vivacidade, com muita lembrança dos detalhes
das riquezas e das bênçãos que vocês têm recebido de Deus. Porque a lembrança das coisas que Deus derrama sobre nós, com essa vivacidade, com essa alegria, com essa lembrança, com essa recordação, com essa gratidão, é o que nos permite louvar ao Senhor. Tem muitas pessoas, a aplicação prática desse salmo, tem muitas pessoas que recebem as bênçãos do Senhor e depois de algum tempo elas falam: ah, mas isso aqui já ficou lá atrás, no passado. E o salmista incentiva o povo de Deus a lembrem, Deus fez o que fez com os nossos antepassados até nós chegarmos aqui. Nós estamos morando nessa terra porque Deus fez tudo isso, todas essas maravilhas, até nós chegarmos aqui. Fala a respeito de preservar o primeiro amor. Quando nós estamos no primeiro amor com Deus, tudo que Deus faz, nós ficamos alegres e ficamos agitados e falando: Deus fez isso, isso, isso pela minha vida. Mas com o passar do tempo, nós esquecemos até mesmo de agradecer, porque abrimos os olhos pela manhã, porque podemos ver o céu e a lua e as estrelas, porque podemos ouvir, porque podemos falar, porque podemos respirar, porque temos pernas e podemos caminhar. Existem pessoas que não têm as pernas, já nasceram sem elas. Outras que nasceram sem braços, outras que não podem ver, não podem ouvir. E aqui o salmista ele fala sobre agradecer e lembrar das coisas que nós temos razões e motivos para agradecer. Você já fez uma lista de agradecimentos a Deus? Se você nunca fez isso, hoje é dia 13 de novembro, nós estamos chegando próximos do final do ano, onde nós muitas vezes fazemos reflexões a respeito do que aconteceu ao longo desse ano. Você tem agradecido a Deus por aquilo que Ele tem dado a você? Até mesmo as provas são formas de Deus nos chamar a atenção para as coisas que não estamos fazendo. Às vezes, a falta de um alimento, a falta de um calçado ou de uma roupa serve para Deus chamar a nossa atenção e dizer: lembra quando você tinha o calçado, quando você tinha isso em grande quantidade e você nunca honrou e nunca disse obrigado, Deus. Às vezes nós temos que sentir a falta de alguma coisa para valorizar aquela coisa. Beber água pode parecer algo muito simples e muito natural, até que Agar estava lá no deserto com o seu filho Ismael, e então naquele lugar estava faltando água, e ela pensou que iria morrer. Muitas vezes nós não valorizamos o ar que respiramos. Só o fato de podermos inspirar e expirar já mostra que estamos com vida, e quando temos vida, podemos louvar a Deus. Então o Salmo 105, ele nos traz essa reflexão. Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que temos recebido dele. Vamos cantar louvores a Deus, cantar salmos a Ele, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Vamos fazer mais, vamos fazer a vontade que o nosso Deus tem. Ele tem amor pelas pessoas e Ele deseja que todos se salvem. Então vamos entrar no mesmo projeto e realizar a divulgação, falando a respeito do reino dele, falando a respeito do Senhor, falando a respeito das maravilhas e contando com vivacidade, com intensidade, todas as maravilhas e alegrias que Ele nos tem dado. Essa é a meditação do Salmo 105. Agora eu vou fazer algumas considerações que são considerações de estudos sobre os Salmos. O livro de Salmos, e no hebraico se chama Tehillim, se escreve T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim significa louvores. O livro de louvores dos hebreus, que é o livro dos Salmos, é formado por 150 salmos. Esses 150 salmos
estão organizados em 5 livros. Cada livro é uma reunião, uma coletânea de salmos. Do Salmo 1 até o 41, os salmos foram escritos por Davi. E faz parte, o 1 ao 41 formam o livro 1. O livro 2 vai do 42 ao 72. E tem vários autores. Os filhos de Coré escreveram do Salmo 42 ao 49. Asaf, que era um levita que louvava no templo na época do rei Davi, escreveu o Salmo 50. E Davi escreveu do Salmo 51 até o 72, a sua grande maioria. Os salmos 66, 67 e 71 são salmos que na Bíblia original não tem a indicação do autor, mas eles são atribuídos a Davi. Pelo texto que foi escrito, dá a impressão de que foram escritos por ele. Então, o livro 2 conclui que os salmos 52 ao 72 foram escritos por ele. O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89. Asaf e os seus descendentes escreveram do Salmo 73 até o 82. O 83 não se sabe quem é o autor. 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Coré, o 86 por Davi, o 88 por Emã e o 89 por Etan. Depois o livro 4 vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Então, hoje nós meditamos no Salmo 105, nós estamos no livro 4. Amanhã vamos ler o Salmo 106, o último, e depois vamos começar a meditar no livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Então, falei agora do nome dos salmos, da sua organização em 5 livros, que são 5 coletâneas, e agora vamos dizer que os salmos, eles têm várias formas. Eles são, na grande maioria, são cânticos, mas existem salmos de lamentação, como por exemplo o Salmo 13, em que Davi, que é o seu autor, questiona: até quando, Senhor, estarás longe? Será para sempre? Temos salmos que são imprecatórios, que são aqueles salmos em que se pede o mal do inimigo, que são formas que o salmista está desabafando o que ele sente a respeito do inimigo, mas que não são orações que nós devemos fazer, porque toda vez que existe um salmo imprecatório, nós vemos que no final existem algumas frases em que o salmista pede: seja o Senhor aquele que faz o julgamento. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 44, disse: amai os vossos inimigos. E quando ele estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então você não deve desejar o mal do seu inimigo e nem dizer que ele morra, ou que a sua esposa fique viúva, ou que os seus filhos fiquem órfãos e que Satanás esteja à sua direita, como Davi escreveu no Salmo 109. Ele escreveu essas coisas sobre o seu inimigo, mas depois ele diz: contudo seja o Senhor aquele que faz a justiça. Então, quando os salmistas escreviam isso, eles estavam mostrando para nós que eles oravam sendo sinceros com Deus. Deus ama a sinceridade. Você pode ser sincero e falar: Deus, o que eu desejo de verdade é que o meu adversário sofra, que ele perca a posição, que ele perca o carro, a casa. Eu desejo isso porque o meu coração mau está com raiva e deseja isso. Você pode orar assim e dizer: Deus, esse é o meu desejo. Mas você tem que acrescentar na oração: mas é o Senhor que realiza a justiça e eu perdoo essa pessoa. O desejo que eu tenho como ser humano é isso, mas eu perdoo ela. E é assim que nós devemos orar. Existem orações, existem salmos que são de instrução, como por exemplo o Salmo 15, em que ele fala: Senhor, quem morará no céu? Aquele que não difama com a sua língua, aquele que pratica a justiça, aquele que não aceita peita contra o próximo. É um salmo, portanto, que está trazendo ensinamento. Então os salmos, eles têm vários formatos, não são só louvores. Existem lamentações, existem imprecações, mas uma coisa é certa: existem instruções, os salmos também dão instrução. Existem salmos que mostram o abatimento de quem os escreveu. O Salmo 42, no versículo 5, tem uma pergunta: por que está abatida, ó minha alma?
Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, o Salmo 42 é um salmo que ele foi composto pelos filhos de Coré. Ele fala de um momento de abatimento, mas ao mesmo tempo de um tempo de fé. Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Mostra que ainda está com a confiança em Deus. E existem muitos salmos que pedem socorro e proteção contra os inimigos e que foram escritos por Davi. Salmo de proteção, como o famoso Salmo 91, salmos de revelação, como o Salmo 8, que falam a respeito das obras de Deus. Então, os salmos, eles são uma reunião de relacionamentos, orações dos homens com Deus e que nos ensinam muito como termos um melhor relacionamento com Deus. Os salmos, as meditações, os sentimentos, os sofrimentos, as orações, as emoções, os cânticos que os salmistas manifestaram nesses textos que eles escreveram no seu relacionamento com Deus, nos ensinam do nosso relacionamento com Deus. Essa é a meditação do Salmo 105. Hoje é dia 13 de novembro e todos os meses nós incentivamos a leitura do livro de Provérbios. Então, eu sempre deixo no final de cada vídeo dos Salmos um vídeo que faz um comentário a respeito do provérbio do dia. Como hoje é dia 13 de novembro, eu vou deixar aqui um vídeo chamado 5 minutos de meditação em Provérbios 13, onde você vai meditar em Provérbios 13. Nós começamos esse projeto de meditações em Salmos no dia 1º de agosto e o projeto é fazer a meditação até o Salmo 150. Todos os dias nós estamos meditando em Salmos e hoje, desde 1º de agosto até hoje, 13 de novembro, chegamos ao Salmo 105. Vamos até dezembro, até chegarmos no Salmo 150. E até lá, todos os meses, nós vamos colocar um vídeo sobre o provérbio do dia. No dia 30 de novembro, nós vamos colocar no final o vídeo de Provérbios 30 e o vídeo de Provérbios 31, que são os dois últimos capítulos de Provérbios para encerrar mais uma vez a leitura de Provérbios. Quem medita em Provérbios e pratica todos os meses por 2 anos toma decisões mais inteligentes em todas as áreas. E quem faz isso por 5 anos prospera em todas as áreas de maneira poderosa. Então medite em Provérbios sempre, coloque isso como hábito e também praticar o que você lê em Provérbios, porque isso vai trazer resultados novos na sua vida, no relacionamento com Deus e na sua vida terrena. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e na graça de Cristo hoje e sempre. Amém.